Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Tudo certinho. Só colocar no modo de Deixa eu apresentação. colocar no modo de apresentação. Podemos lá? Beleza. Então, boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre, meu nome é Lucas, vou falar sobre o DRCR-NET, o protocolo O, nesse caso, né? Sou fellow do RET Instituto. Vamos lá. Esse protocolo, a gente começa ele trazendo 4 artigos principais antes de falar do próprio protocolo mesmo. E eu vou explicar um pouco de cada um desses trabalhos para a gente poder entender o que esse protocolo quis dizer. Todos esses 4 trabalhos, eles falam basicamente sobre a espessura da mácula, da região macular, no OCT em situações de edema macular diabético. Então, assim, ele analisou esses vários trabalhos, a espessura macular de cada aparelho diferente e comparou as espessuras dos aparelhos entre eles para a gente tentar estabelecer um padrão e ver se isso é reprodutível entre os aparelhos. Então, eu vou falando entre cada um dos trabalhos. Esse primeiro trabalho, ele mostra um estudo transversal para a gente, de mais ou menos 122 olhos, que ele pegou esses pacientes, alguns com retinopatia diabética, outros sem retinopatia, e fez ali uma avaliação entre o OCT espectralis da Heidelberg com o extratos do OCT, fazendo a medida entre eles. Ele fez também essa medida macular, a espessura da mácula desses pacientes, e trouxe o seguinte, que esses pacientes têm uma espessura média da camada de fibras nervosas de mais ou menos 270 micra, né? 268 micra em homens, 262 em mulheres, sendo a média ali próxima de 270 com uma variação de 24 micras. Isso aí trouxe que uma variação entre os dois aparelhos de mais ou menos 80% de confiabilidade, sendo que eles são reprodutíveis. Esse foi o primeiro trabalho que mostrou isso. O segundo trabalho, ele já trouxe também a questão da reprodutibilidade entre dois aparelhos, mostrando o aparelho da ZEISS, o Stratos, com os AIs da Cirrus, mostrando a diferença entre o Time Domain e o Spectral Domain. Esse trabalho também mostrou que tem uma reprodutibilidade confiante entre esses aparelhos de em torno de 86% a até 89%, mostrando que pode existir uma padronização entre esses dois aparelhos, mas também sabendo que o Spectralis tem uma precisão melhor, mas uma variabilidade menor. E o Stratus do Cirrus tem uma reprodutibilidade maior. Então, trouxe outro parâmetro de padronização. O próximo trabalho também trouxe outros 2 aparelhos diferentes, os AIS do Stratus e o OptiView, RTView, né, o OCT deles, mostrando a espessura também. Em 309 olhos, sendo que 167 são pacientes diabéticos e os outros pacientes não, sendo que todos eles, nesse caso, né, dos diabéticos, tinham edema macular central, também avaliando a diferença de espessuras entre eles. Ele mostrou o seguinte, que a comparação entre esses dois aparelhos foi de 91%, mostrando uma confiabilidade maior entre eles, só com 10% de variação entre as medidas. Agora, né, mostrando aqui a comparação entre eles, a gente vai para realmente que é o protocolo O, que é que é o estudo que mostra a conversão, né, da espessura central com edema macular desses pacientes, mas comparando e elaborando fórmulas entre os OCTs para poder ver qual que tem maior confiabilidade e se isso pode ser transposto, já que a gente sabe que o paciente às vezes vai numa clínica, faz o OCT no aparelho e quando ele vai na outra a gente não consegue comparar o tamanho dessa espessura de um OCT para o outro, já que não é o mesmo aparelho. Então, seria um paciente que teria que fazer todo o exame em um mesmo aparelho, né? E daí ter seu segmento. Então, esse protocolo, o protocolo O, ele usou 374 exames, né? 187 olhos nesse estudo, sendo 150 exames feitos, né, comparar mais adicionados a 37 olhos de outro estudo, que é o CADMI, coletando todas as imagens nos cirros e no espectralis, fazendo as mesmas medidas no mesmo tempo. Então, comparou essas espessuras. Eles viram aqui também, nesse trabalho, uma taxa de precisão de 90%, né, do espectralis e 88% dos cirros. Então, eles elaboraram uma equação para poder fazer uma conversão entre os dados de espessura entre os dois aparelhos, o que é bem interessante, né, mostrando que essas diferenças são pequenas, mas podem ser corrigidas para futuros casos. Então, assim, o trabalho, ele traz algumas conclusões, falando, esse trabalho traz algumas conclusões falando o seguinte, que apesar do paciente ter esse exame realizado em diferentes aparelhos, o ideal seria uma padronização, ou seja, o paciente fazer no mesmo ACT,
com uma equipe treinada e da mesma forma, porque a gente sabe que isso não é real, né? A gente viu até nos protocolos antigos que até a espessura também pode variar durante o dia e durante o horário, né? Durante dias e durante o horário. Então, assim, não existe uma padronização perfeita desses casos. Então, eles conseguiram trazer algumas fórmulas para tentar minimizar esse fator de confusão que seria a espessura macular de diferentes aparelhos. Então, eu acho que é um trabalho bem interessante, né, porque ele trouxe essa diferença e a gente sabe agora que a gente pode acompanhar melhor esses pacientes seguindo essas fórmulas. Então, fica aqui o término. Alguém tem alguma dúvida? Estou à disposição para esclarecer. Obrigado. Maravilhosa aula, hein, Lucas? Pode comentar aí, Gi, as suas impressões. Ótimo, Lucas. Acaba que assim, esses protocolos são um pouco mais técnicos, né? Avaliando aparelhos de OCT diferentes, mas como você muito bem falou, né, Lucas, isso é importante na prática, porque a gente não consegue ter muito controle do que nossos pacientes fazem. Nem sempre a gente vai poder fazer o OCT, nem sempre a gente vai poder orientar como que o exame deve ser feito. Então, uma tecnologia time domain de uma spectral domain é completamente diferente. Então, tem que ter esses estudos mesmo para poder orientar até os próprios parâmetros, né? Quem já trabalhou com extratos e já trabalhou com o cirro sabe como é que é diferente. Então, falando esse nome só porque é a mesma empresa, completamente sem conflito de interesses, né, gente? Claro. Que são tecnologias diferentes. Então, apesar de ser de uma mesma fábrica, eles vão ter objetivos e dados diferentes. Então, isso vai nortear os próximos trabalhos, né? Que, igual a gente comentou, vão ser numa ordem cronológica, não necessariamente, né, os mais impactantes na prática, que vão guiar por que que a gente precisa disso, precisa de um padrão. Então, o padrão tem que ser da melhor qualidade possível, que tenha os dados mais fidedignos possíveis. Então, a gente tem que ter um, um teste científico para isso, né? Então, o protocolo O foi ótimo para poder bater o martelo que a tecnologia de spectral domain, de fato, é superior e tem que ser ela usada para os estudos de qualidade, tem que usar essa tecnologia a partir desse ponto. Eu Maravilha, só Gi. queria Uma acrescentar coisa. uma coisa. Ah, Pode desculpa, falar, Vitor. Lucas. Eu ia Assim, falar agora só a do gente está. tempo do protocolo. Ele foi de 2009 a 2013, certo? Esse protocolo. Isso. Então, se a gente pensa que o time domain, a partir de 2005 no Brasil, a gente começou a utilizá-lo, e aí daí vieram as novas tecnologias da OCT, dessas mudanças de software. Então, assim, eles teve que ter um estudo comparativo entre o passado e o presente, né? Que naquela época, 2013, foi o presente, foi o Spectral Domain, que hoje também já foi superado por outras tecnologias. Então, foi importante essa comparação, sim, né, com o que tínhamos na época e com o que estava por vir, né, naquela época de 2009 a 2013, só esse adendo mesmo. Pode falar, Lucas. O que eu queria falar é o seguinte, assim, a gente sabe também que esses aparelhos de OCT têm essa diferença entre eles, da mesma forma que o campo visual também é um problema para a gente também, então tem essa questão do campo visual que ele não é reprodutível, fazer num aparelho, você não vai ter os mesmos exames, mesmos valores, né, os mesmos números para poder usar em outro aparelho, e a questão da tecnologia do OCT que também está cada vez sendo mais inovadora. A gente já tem agora até o Dream OCT, né, que é uma outra tecnologia, vai ter mais novidades aí, como é que isso vai ser comparado com os outros OCTs mais antigos, né? Então, assim, eu acho que é bem interessante e é uma coisa bem atual também. É, Isso, maravilha, isso aí. E tem que sempre lembrar, a gente tem que lembrar do time domain, é. concorda? Então, essa geração de hoje nem lembra, né, Gil, né, o que é É extrato, isso que eu ia é complementar. importante. Acaba Então, a que gente tem tá aqui lugares, né, que infelizmente só tem o time domain ainda. e Então não tem é que se aplicar. falando mal, tem sua aplicabilidade, claro, mas a gente ter o senso crítico. Quando pegar um aparelho, saber identificar que é de uma tecnologia anterior e não, né, ter um pouco mais de cuidado no diagnóstico, na identificação dos achados, porque é uma tecnologia realmente mais limitada hoje em dia. Então, não é ruim, tem sua aplicabilidade, mas a gente tem que ficar um pouco mais atento quando achar um aparelho, quando chegar um exame desse tipo de aparelho, né? Isso, maravilha. Agora a gente vai para o próximo palestrante, doutor Júlio, com o protocolo P. Boa noite. Boa noite, Onde Ju. tá? Boa noite. Tá dando para vocês verem? Certinho. Tá passando? Tá passando. Manda ver. Então vamos lá. Hoje vou falar um pouquinho sobre o protocolo P. E, peraí, deu certo?
Deu, pode ir. Tá. Então vamos lá, o protocolo P, ele foi, só para voltar aqui, ele foi estudado aí, né, feito e o estudo realizado na época de 2009 a 2010, então para a gente se situar. E qual que era o objetivo geral desse protocolo? Eles queriam ver a viabilidade de realizar um ensaio clínico randomizado em olhos com edema macular diabético central envolvido previamente a cirurgia de catarata. Então, era um estudo para avaliar se dava para fazer um ensaio clínico. E por que que eles pensaram nisso? O contexto era que, apesar da cirurgia de catarata ser muito comum em pacientes com diabetes, naquela época, eles ainda não tinham várias lacunas em relação ao tratamento, o que fazer antes, o que fazer depois, ou faria algo durante a cirurgia, como que esses pacientes iam evoluir, se dava para fazer com um paciente ali com edema macular, se esperava. Então ainda tinha muita pergunta sem resposta. E aí por isso eles começaram a estudar desse modo. E qual que foi o desenho do estudo programado? Ele era um estudo piloto observacional, então, quer dizer, pegaram os prontuários de vários centros para fazer essa avaliação de acordo com cada médico cirurgião. E eles colocaram que ia ter um limite de 500 pacientes, mas na verdade, eu vou mostrar depois, foi feito com 68 pacientes. E qual que eram os objetivos aí variados do estudo, né? Então, verificar a viabilidade logística de um estudo randomizado, descrever as condutas clínicas dos cirurgiões e dos investigadores e avaliar a progressão do edema macular e a acuidade visual, e eles colocaram um tempo de 16 semanas de avaliação desses pacientes. Os critérios de elegibilidade para o estudo, o paciente tinha que ter maior ou igual a 18 anos, diagnóstico claro de diabetes. Na avaliação, ele tinha que ter uma acuidade visual maior do que a percepção de luz e uma espessura retiniana maior ou igual a 250 micras no OCT. E, claro, ele tinha que ter realizado a cirurgia de catarata. Qual que eram os grupos de tratamento? Na verdade, o estudo não tinha grupo, já que ele era um estudo piloto. Então, a gente fala que é um grupo único. E esse grupo único de estudos dos pacientes, o tratamento, ele era feito a partir do critério do cirurgião. Então, se o cirurgião queria tratar esse paciente antes, durante a cirurgia ou depois, era critério dele e era feita essa análise dos prontuários. Quais os desfechos? Lembrando, voltando naqueles objetivos que eu falei que o estudo queria avaliar, era um teste de logística. Então, eles queriam ver, pegando esses prontuários, fazendo essas avaliações em vários centros, se era possível realizar, então, um ensaio clínico para ter, com certeza, conceitos do que ser feito, do que ser tratado, do que ser utilizado em cada paciente com cirurgia de catarata e o edema macular diabético. Eles queriam também obter os registros médicos para ver o que os médicos estavam fazendo naquela época e também ter uma estimativa do tamanho da amostra para um ensaio clínico futuro, com base na acuidade visual e a espessura macular pelo OCT às 16 semanas. Os eventos adversos e riscos que eles gostariam de avaliar. Todos os eventos relacionados à cirurgia, todos os eventos relacionados aos exames que esse paciente fazia ao longo desse prazo e os eventos realizados ao tratamento. Então, se faria uma injeção, um laser, eles queriam avaliar tudo isso. E os resultados? Então, para a gente entender primeiro os resultados, vamos entender o que foi feito de tratamento para esses pacientes. Eles observaram que dos 68 pacientes, 21 olhos não foi feito nenhum tratamento. 26 olhos fizeram um tratamento pré-operatório, com laser, injeção, mas realizaram tratamento. 4 olhos, tratamento foi intraoperatório. 25 olhos, o tratamento foi pós-operatório. Então, na espessura retiniana, nós tivemos de resultado, na média de 16 semanas, que os pacientes apresentavam 338 com mais ou menos 110 micra na avaliação desses pacientes. Era uma média. É um valor que é muito variável, se a gente for observar. Esses pacientes tiveram 18% de melhora numa escala que eles colocaram como escala logarítmica para melhora do OCT. Então, eles fizeram um cálculo, todo paciente que melhorava um ou mais log nessa questão do OCT, eles consideravam como melhora. E 15% também teve uma piora. Acuidade visual. Teve uma melhora média de mais ou menos 12 letras na escala do ETDRS
10% tiveram piora de mais de 10 letras e 40% não tiveram uma melhora significativa. O que era considerado uma melhora significativa, sem melhora? Menos de 9 letras ou um paciente que teve uma leve piora. Os eventos adversos que eles relataram no estudo foi somente um olho que teve uma rotura de cápsula. Então, a gente chega na discussão do estudo. Esse estudo, ele foi considerado com uma baixa taxa de recrutamento, né? Mas não era um estudo que tinha o objetivo de colocar uma conduta clínica, então foi feito com pouco paciente porque eles queriam ver essa viabilidade de realizar posteriormente um ensaio clínico. E a gente teve uma variabilidade muito grande de resultado. A gente viu ali na espessura retiniana, na acuidade visual. Isso se deve a inúmeros vieses que um estudo piloto observacional tem, né, para a gente. Então, o paciente, às vezes, ele era tratado de acordo com o médico, a gente não sabe como que foi escrito esse prontuário, uma análise de prontuário. Então, tem muito viés que gera essa variabilidade de resultados. Os pacientes que, né, a gente foi realizado a cirurgia de catarata nos pacientes com diabetes, se a gente comparar na época com os pacientes que não tinham diabetes, a gente sabe que esses resultados eles eram piores. Então tem que isso é uma posição que o artigo coloca que a gente sabe muito bem isso hoje em dia, isso é muito claro. E as limitações do estudo foram aquelas que eu citei, né? Então, essa variabilidade de observação dos pacientes, o número baixo, então isso tudo tem que estar ciente. Mas, lembrando, o objetivo principal não era esse. O que a gente tira de conclusão? Que a gestão cuidadosa do edema macular antes e após a cirurgia é fundamental, porque naquela época eles observaram que cada médico estava fazendo um tratamento de um jeito, já que não se tinha um protocolo e que estudos futuros eles precisam ser realizados naquela época para um planejamento logístico, padronização de condutas terapêuticas, para a gente conseguir chegar em um protocolo mais certo a ser realizado, igual nós temos hoje em dia. Então é isso. Muito obrigado. Muito bom, Júlio. Olha a importância, gente, desse protocolo P, né? A gente sabe que pacientes diabéticos têm uma alta chance, né? Chega até 10 vezes mais chances de terem catarata do que pacientes não diabéticos. Então, o tanto que é importante um protocolo assim, né? O que vem a seguir é um complemento desse protocolo, né? O que a Ana vai explicar aí, que é um protocolo até mais conhecido, que é o protocolo Q. Mas esse P, ele meio que foi um protótipo do próximo que a Ana vai falar. Porque o da Ana, ela vai falar de pacientes que não têm o edema macular diabético e que vão submeter à cirurgia de catarata. O do Júlio são pacientes que têm um edema macular central e que foram submetidos a uma cirurgia de catarata. Pena que ele não falou o risco, né, Júlio, desse paciente piorar ou não com a cirurgia. Ele não teve essa estatística nesse trabalho aí. Mas ele nos deixa aí essa mensagem da gente ter esse cuidado no pré-operatório, no intra, de pacientes com edema macular diabético, porque imagina se você tem uma ruptura de cápsula, para esse paciente é muito pior. Então, gera aí a controvérsia ou não de usar anti-inflamatórios não hormonais antes, né, da cirurgia de catarata. A gente tem aí vários trabalhos que mostram o benefício do uso de anti-inflamatórios não esteroides antes da cirurgia para pacientes diabéticos. Então, cada um vai na sua prática clínica aí que for mais conveniente, mas é realmente um protocolo que gera esse insight para nós, tá? Parabéns aí, Júlio. Bem, Aninha, então agora vamos para o seu protocolo, que tem muito a ver com o que o Júlio falou também. Cá. Boa noite, gente. Tá tudo certinho aqui a tela? Tudo ok, pode seguir. Meu nome é Ana Luísa, eu sou fellow do segundo ano do Retina Instituto e eu vou dar continuidade, aos protocolos. Vou falar do protocolo Q, que como a Tereza já adiantou, é quase uma continuidade do protocolo que o Júlio apresentou para a gente. Esse é o artigo que eu vou falar na apresentação de hoje. O estudo aconteceu entre 2009 e 2011 e ele tinha como objetivo geral determinar a incidência da progressão para o edema macular central 16 semanas após a FACO em olhos com retinopatia diabética sem o edema macular central.
Eu coloquei essa foto que não é do artigo, não é do trabalho, porque quando eu estava lendo o protocolo, eu achei umas coisas meio confusas e eu achei que essa imagem vai ajudar a gente a entender o restante da apresentação. Então, quando ele fala de edema macular central é no centro da fóvea, quando ele fala de subgrupos internos, são esses mais parafoveais e os externos são os restantes. Então, o estudo incluiu 293 olhos e os pacientes foram acompanhados no pré-operatório, 28 dias antes, 4 semanas depois e as 16 semanas do pós-operatório. Os critérios para elegibilidade. Como sempre, o paciente tinha que ter mais de 18 anos, somente um dos olhos poderia participar. O paciente teria que ter uma ausência de edema macular central, com a espessura macular central menor que 250 micra e uma acuidade visual, pelo menos, de percepção luminosa. Claro, ele tinha que ter indicação de FACO e no exame clínico teria que haver microaneurismas ou pelo menos uma retinopatia diabética não proliferativa moderada. E é claro, o paciente tinha que ter o diagnóstico de DM1 ou 2. E então ele dividiu os pacientes em dois subgrupos, sendo o primeiro deles são aqueles pacientes que não receberam injeção recente ou no momento da cirurgia. E desse primeiro subgrupo ele dividiu mais ainda. Então, eram aqueles que não tinham nenhum edema macular, aqueles que não tinham edema macular central, mas tinham edema que não estava envolvendo o centro, então a gente vai olhar naqueles subgrupos internos e externos. Os pacientes que tinham edema macular envolvendo o centro incerto, que esse aí eu acho o mais difícil de entender, mas é basicamente o que também está entre 190 de espessura e 249 no caso de mulheres, ou 210 e 249 em caso de homens, e que não tinham edema macular não envolvendo o centro. E o último subgrupo é o que tinha edema macular central envolvendo o centro incerto, aquela mesma coisa que a gente conversou, mas tinham um não envolvendo o centro. Eu acho que é isso que é difícil. Tem várias palavras não e vários centros aí, mas a gente vai junto. E o segundo subgrupo eram os olhos que receberam uma injeção para edema macular diabético recentemente, antes ou no momento da cirurgia. E eles foram divididos conforme o tratamento, se foi com corticosteroides ou terapia anti-VEGF. O desenho do estudo, a cirurgia de catarata e o tratamento, tanto o procedimento quanto a forma de avaliação pré e pós-operatória foram feitos à maneira do cirurgião, o que a gente vai ver que foi um grande viés do estudo. E o desfecho primário que foi avaliado era, dentro de cada um dos subgrupos, foi avaliado a proporção de olhos que progrediu para edema macular central. E o que ele considerou como edema macular central? Uma espessura maior ou igual a 250 micra e aumento de pelo menos uma unidade logarítmica do valor basal, ou um aumento de pelo menos 2 unidades logarítmicas, ou qualquer necessidade de tratamento para edema macular diabético, e aí ele colocou aqui também edema macular cistoide, além do uso só de colírios tópicos. Outro desfecho primário que ele avaliou foi dos olhos que não progrediram para edema com envolvimento central definido. Então, foram caracterizados aqueles com pelo menos um daqueles subgrupos internos com espessura maior ou igual a 310 micra, mas com o subgrupo interno máximo com aumento de pelo menos uma unidade logarítmica, ou pelo menos um externo maior ou igual a 290, e o interno correspondente tendo aumentado uma unidade logarítmica. A outra definição é que pelo menos um dos subgrupos internos aumentou pelo menos 2 unidades logarítmicas, ou pelo menos um externo aumentou essas 2 unidades. E é claro, se necessitou de tratamento. As análises secundárias eram avaliar os potenciais fatores basais associados ao desfecho primário. Então, inclui espessura central, hemoglobina glicada, cirurgia no olho contralateral, acuidade visual e gravidade da retinopatia na avaliação clínica. Os desfechos secundários, então, eram acuidade visual, espessura macular central, presença do edema na angiografia e progressão da retinopatia diabética no exame clínico. Os resultados. A incidência de edema macular diabético em pacientes com histórico prévio de tratamento foi cerca de 20%. Naqueles pacientes sem histórico prévio de tratamento, a incidência foi só de 4%. Os fatores de risco. Nenhum dos pacientes que não tinha edema desenvolveu um edema central. E a taxa de incidência do edema macular diabético central foi semelhante, cerca de 10%, em subgrupos com edema macular diabético não envolvendo o centro e com possível envolvimento central. Tipos de edema.
O edema que foi observado foi classificado como apenas diabético em 44% dos casos, como cistoide pós-cirúrgico em 14% e como mecanismo combinado em 42%. A acuidade visual, conforme era esperada após a focoemulsificação, a maioria dos olhos consumou acuidade visual melhor ou igual a 20/40, embora também, obviamente, fosse menor em pacientes que desenvolveram edema macular central. A piora clínica da retinopatia foi percebida em 9% dos pacientes. E as limitações do estudo agora? Acabou que, igual o Júlio mencionou anteriormente, não foram padronizadas as avaliações pré e pós-operatórias, nem o tratamento. Acabou que eles não avaliaram a hemoglobina glicada, nem alterações da pressão arterial. E o uso de colírios anti-inflamatórios, esteroidais ou não, também não foi padronizado. Então, teve paciente que recebeu o pré-operatório, teve paciente que recebeu só pós. E as conclusões, por fim, é que os olhos com histórico de tratamento para edema macular diabético ou com edema macular pré-existente têm o maior risco de desenvolver edema macular central após a cirurgia de catarata. Então, esses achados eles podem ajudar a personalizar a explicação do risco de progressão em pacientes diabéticos que vão ser submetidos à cirurgia de catarata. E é isso. Maravilha, muito bom, Aninha. Vem só a gente reafirmar o tanto de risco que tem pacientes com diabetes a terem um edema macular diabético. E aí, esse estudo, os pacientes alguns já tinham tido um edema macular pré-existente e outros ainda não. Então, piorando tanto a retinopatia quanto o aparecimento do edema. Isso tudo a gente já sabe, já sabe, né? Já tem essa premissa, mas esse estudo veio a balizar esse conhecimento. Então, por isso que é a importância aí desses estudos, que se alguém falar assim, nossa, será que é mesmo um paciente com edema macular diabético pior? Ele tem essa chance aumentada, esse paciente diabético, de ter o edema após a fasectomia? Sim, o protocolo Q, ele explicou isso aí. Então, a gente sempre está aliado à nossa prática clínica a alguma padronização científica, tá? Então, esse é o protocolo que fala sobre isso. Bem, então agora vamos chamar a nossa última palestrante da noite, a doutora Caroline, com o protocolo N. Tá tudo certinho aí, aparecendo, Tereza? Sim, Pode ir, Vamos lá. Carol. Boa noite a todos. Meu nome é Caroline, sou fellow do primeiro ano do Retina Instituto. Hoje nós vamos iniciar, finalizar, na verdade, falando do protocolo N, que foi um protocolo que foi desenvolvido entre 2010 e 2012. Ele visava avaliar o ranibizumab intravítrea como o tratamento da hemorragia vítrea decorrente da retinopatia diabética. Contextualizando um pouquinho, eles viram que a hemorragia vítrea proveniente da retinopatia diabética proliferativa era uma das principais causas que levavam à vitrectomia nos Estados Unidos e afetava substancialmente a visão, dificultando também a realização da panfotocoagulação a laser. Como objetivo, então, o protocolo teve como determinar se as injeções intravítreas do ranibizumab, se elas facilitariam a absorção da hemorragia vítrea, evitando assim as vitrectomias e as complicações delas. Consequentemente, iriam reduzir os custos, ia ter um menor tempo para o tratamento, um menor tempo de intervenção. Os riscos eram relativamente mais baixos do que o da vitrectomia e um tempo de recuperação também reduzido. Foi um estudo, um ensaio clínico randomizado e prospectivo e multicêntrico. Como critérios de elegibilidade, foram os pacientes que tinham idade maior ou igual a 18 anos, tinham que ter já o diabetes tipo 1 ou tipo 2 já diagnosticados e um dos olhos com uma hemorragia vítrea causando perda da visão, presumidamente devido à retinopatia diabética proliferativa, e impedindo a conclusão ou o início da panfotocoagulação. A vitrectomia imediata ela não deveria ser necessário e deveria ter uma acuidade visual melhor que uma percepção de luz.
As intervenções e as visitas de acompanhamento, os olhos eles foram aleatoriamente designados para um dos dois grupos de tratamento. O primeiro grupo era o que aplicava a injeção intravítrea com 0,5 mg de ranibizumab, que era o Lucentis. Foram feitas 3 injeções, uma no início, uma com 4 e 8 semanas. E o segundo grupo era o que aplicava a injeção salina, também com 3 injeções e no mesmo intervalo, início, 4 e 8 semanas. As injeções de acompanhamento, elas não foram aplicadas, né? Elas não foram realizadas nas 4 e 8 semanas, se a hemorragia já tivesse se resolvido o suficiente para que a panfotocoagulação completa pudesse ser administrada, ou se uma vitrectomia já tivesse sido realizada antes desse período. Todo o pessoal do estudo, eles foram mascarados contra a distribuição do grupo de tratamento até o final do estudo. Então, ninguém sabia o que estava sendo feito. Em relação ao tempo, né, e ao cronograma do acompanhamento, foram feitos em todos os sujeitos os acompanhamentos nas 4, 8 e 12 semanas. Na 26ª semana, foi feita uma ligação telefônica. A amostra foi composta de 261 olhos, sendo um apenas por sujeito, de forma randomizada. O grupo do ranibizumab foi composto por 125 participantes e o da injeção salina por 136 participantes. Tiveram uma acuidade visual média de 20/250 e a média da hemoglobina glicada foi de 8%. Em relação aos resultados, eles perceberam que a probabilidade acumulada da vitrectomia foi de 12% para o grupo do ranibizumab e 17% para o grupo da injeção salina. A razão mais frequente da vitrectomia nos dois grupos de tratamento foi a falha na absorção da hemorragia vítrea. O descolamento de retina tracional, ele ocorreu em 6% no grupo do ranibizumab e 7% no grupo da injeção da solução salina. E uma recorrência da hemorragia vítrea foi observado em 6% no grupo do ranibizumab e 17% no grupo da solução salina. Quanto à discussão, então, eles perceberam que houve uma pequena diferença entre o ranibizumab intravítrio e a aplicação da solução salina. Quanto à relação à taxa da vitrectomia em 16 semanas, nesses olhos com hemorragia vítrea, as taxas de vitrectomia elas foram mais baixas nos dois casos, tanto no ranibizumab quanto da injeção de solução salina, do que se eles forem comparar com apenas uma observação. Então, resumindo, eles perceberam que é melhor fazer algo, ou o ranibizumab ou a solução salina, do que só observar. Além disso, eles viram dados prévios que apoiaram esse conceito de que a solução salina intravítrea, ela pode ajudar na absorção da hemorragia intravítrea, mais rápido do que a observação isolada. A duração da hemorragia vítrea, ela foi inferior a 1 mês, da maioria dos olhos desse estudo, e o estudo não foi suficientemente potente para detectar uma diferença entre os grupos de tratamento, mas eles sabem que uma diferença grande entre os grupos é improvável. Como forma de conclusão, então, observou-se que os desfechos secundários, como a mudança na acuidade visual, as conclusões das panfotocoagulações que foram iniciadas e a frequência de hemorragias vítreas recorrentes sugeriram que uma absorção mais rápida da hemorragia com a aplicação do ranibizumab intravítrea. E esse estudo, ele observou os achados a curto prazo. Os benefícios a longo prazo de qualquer um desses regimes, eles permaneceram desconhecidos. Então é isso. Perfeito, Carol. Muito bom. Olha, gente, olha a importância desse protocolo. Ele foi de 2010 a 2012, onde começou o assunto, né, introduziu-se o assunto do uso do anti-VEGF para tratamento da hemorragia vítrea. Foi um estudo muito bacana, prospectivo, não comparativo. Ele não comparou esse grupo, por exemplo, com um grupo que fez, por exemplo, vitrectomia. Esse estudo, inclusive, que é um outro protocolo que vocês vão aprender, que é o protocolo AB, onde
onde houve uma intervenção precoce com vitrectomia e um outro grupo usando apenas antiangiogênico para o tratamento da hemorragia vítrea, só foi realizado agora, em 2020. Então, esse protocolo N serviu de protótipo para um protocolo agora, que é o AB, que a gente comenta muito nos congressos. Então, não se esqueçam que esse protocolo N foi um precursor dos protocolos aí atuais, assim como o protocolo AB. Por isso que surgiu aí o assunto, nossa, você faz anti-VEGF antes da vitrectomia, 3 a 5 dias antes da cirurgia, então tudo surgiu a partir aí do protocolo N. E claro, com o ranibizumab, que era o antiangiogênico mais utilizado na época. Então, um protocolo, assim, de uma importância crucial aí para o estudo da retinologia, tá? Você teve alguma dúvida, Carol, nele? Foi claro para você isso? Tereza, foi um protocolo mesmo que ele, acho que foi mesmo inicial, né? E aí eles Hum? observaram, compararam mesmo essa questão da aplicação da solução salina e a aplicação do ranibizumab. Apesar de ter sido a curto prazo, eles viram que realmente é melhor fazer algo do que só observar. Isso aí, exatamente. Foi muito bom. E depois essa diferença, posteriormente, vocês vão ver o do protocolo AB, não houve tanta diferença entre os grupos, tá? Entre da vitrectomia precoce e do uso do antiangiogênico. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa live super dinâmica aí em mais ou menos 40 minutos, tá? Nós já vimos nesse mês de março para abril 16, né? Esse mês do início, né, que a gente começou as lives, 16 protocolos, do total de 41, apenas de retinopatia e edema macular diabético. Então, a gente está quase na metade dos protocolos dessa doença tão prevalente no nosso dia a dia. Após esses protocolos, esses 41 protocolos, teremos os protocolos das doenças como, por exemplo, degeneração macular, doenças vasculares da retina, tais como oclusões vasculares. Então, não percam essas lives. A gente terá uma nova daqui a 15 dias, que serão apenas 2 protocolos, porque os fellows irão para o congresso da SBRV. Espero que vários de vocês estejam presentes lá, será um congresso imperdível. E aí serão apenas 2 protocolos, com exceção só dessa data, porque as outras serão 4 protocolos por live. Então é isso, agradeço a presença aí de todos nas nossas lives do Retina Instituto e em breve se inscrevam para o nosso primeiro curso presencial, onde vocês contarão aí com aulas de todos os preceptores envolvidos na formação desse fellowship. Então, boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Alguém com alguma pergunta? Tudo certo, né? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijos. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. Ai, gente.